Em nome do nosso Deus. Amém, meu Deus, amém. Amém, madame. A bênção pura. Todos vocês estão conosco. Horário, você vai ler depois, no final que a Aline pregar, o horário que você quer ler, o horário de sair. Então, Aline, agora é com você, mais uma vez, boa noite a todos vocês, com a graça do Papai do Céu. Sejam todos bem-vindos, de longe, de perto. Ô, mãe, não sei o que está acontecendo, está pulando aqui meu telefone. No final você lê, né? O que você pediu, né? Tá bom. Tá bom? Chega, Aline. Olá, boa noite a todos. Que bênção nós estamos reunidos, né? Estou muito feliz. A mensagem que Deus trouxe para mim foi escrita ano passado, mais ou menos outubro do ano passado, para o grupo que a gente tem, Jejum e Oração pelos Filhos, e acabou que eu não usei, até porque não era isso que Deus queria, não era aquele momento. Então, se você vai ouvir hoje, é porque é o que Deus deseja para nós. E assim, até hoje pela manhã, eu ainda não tinha entendido o porquê da mensagem para mim e por que ela ser entregue e falada hoje. Mas Deus foi tão maravilhoso e falou assim, não, Aline, ela é importante porque é agora. Então, eu pedi a ajuda da Xanda, então se você puder com os dedinhos, aumenta aí a tela, eu não consegui compartilhar aqui, a minha internet não tá muito boa e eu agradeço. Nós vamos falar sobre essa frase aí que a gente lê várias vezes na Bíblia, de geração a geração. E aí na segunda tela, nós temos lá, pode passar, Xanda, o que é geração? Quando eu olho para o dicionário, diz que é uma etapa da descendência natural que deve ser seguida por outra. Considera-se como período de tempo de cada. Os pais representam uma geração, os filhos representam a geração seguinte. Então, quando a gente olha para a frase geração a geração, a mensagem de hoje ela não é só para mães e filhos ou para pais. Ela é para todos nós que temos um chamado. Nós estamos aqui neste mundo para algo. Então, ela não é para a família propriamente, ela é para todos nós que representamos Cristo. E aí, eu, conversando com Deus essa madrugada, ele disse assim, Senhor, mas por que agora? Se ela está parada já tem um tempo. Ele, Aline, eu preciso dessa mensagem, é hoje, é agora, é urgente. Então, nós vamos lá para Gênesis 3:6. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 3 e na sequência já marca Salmos 145. Em Gênesis 3:6, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, nós temos uma mensagem que ela é importante, porque ela marca o início de tudo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradava aos olhos, a árvore desejável para entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha que interessante. Aí nós temos a primeira geração, né? A geração de Adão e Eva. E nós, quando a gente segue com a história, o enredo de Adão e Eva, nós vemos que Caim ofereceu o sacrifício de frutas e Abel o sacrifício, né? O correto, o cordeiro. E o que aconteceu como consequência? Caim matou Abel. E aí, quando a gente vai seguindo a história, nós vamos lá para Salmo 145. E olha que interessante que está escrito nesse salmo. Eu abri aqui minha Bíblia. Salmo 145, 4 diz: eu espero que você esteja neste culto com a sua Bíblia aberta, com um lápis, uma caneta, um lápis de cor. Eu não fico sem, porque eu tenho que marcar o que eu aprendo. Eu espero que você esteja neste culto pronto com a sua arma na mão, com a sua Bíblia, para que você consiga acompanhar e não só ler no slide. Em Salmo 145, 4 diz: uma geração louvará as tuas obras,
a outra geração e anunciará as tuas proezas. Olha que salmo forte. Se uma geração contar agora o que está acontecendo de grandioso agora, ela vai passar para a próxima geração. E aí a gente vê esse mesmo texto em Salmos, volta aí só um pouquinho, Salmos 45. Se eu pudesse ouvir, eu gostaria de ouvir aí as Bíblias com as folhas passando. Salmo 45, 17. Opa! Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Na minha versão diz, farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelos que os povos te louvarão eternamente. Está aqui na minha versão da minha Bíblia. E o que isso tem a ver com hoje? Aline, às vezes você deve estar perguntando, o que isso aí tem a ver com o que a gente está passando agora? Nós vamos ler mais um texto, Salmo 78. Folhei aí mais um pouquinho. Salmo 78, versículo de 3 a 8. Os quais temos ouvido, sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim com a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Versículo 7 de Salmo 78. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Versículo 8 de Salmo 78. E não fossem com seus pais geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Nós poderíamos terminar a mensagem aqui. Esse texto fala tudo isso, não encobrir os ensinamentos para os seus filhos, para a geração vindoura, que deveriam ser um testemunho fiel, que a lei foi estabelecida e colocada, e que ela era esperança naqueles corações, para que de forma plena vivessem. E aqui no versículo 8 ainda diz, e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde. E nós, será que nós estamos sendo rebeldes? Quando você segue, aqui é só o restinho do texto, tá? De Salmo 78, era um verso grande. E aí, o que Paulo diz sobre isso? Lá em Atos 2, 17, 21, diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Repete de novo, de derramar o espírito e que eles profetizarão. Você viu? Mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor agora será salvo. Amém? Bem forte. Aleluia. Aqui nesse texto já está falando que Deus vai usar os jovens que vão profetizar, os jovens. Eles, as crianças, os jovens vão profetizar. E o que a gente tem colocado no coração deles agora, irmãos? Isso é muito forte. Aí eu tenho aqui no orientação para criança, é um texto pequeno que eu peguei,
Mas olha que forte. Na página 560 da Orientação para Criança, a recompensa. Na solene assembleia do último dia, na ausência do universo, ler-se-á as razões da condenação do pecador. Pela primeira vez, os pais saberão qual terá sido a vida secreta dos filhos. Os filhos verão os filhos quantos erros cometeram contra os pais. Haverá uma revelação geral dos segredos e motivos no coração, pois o que estava oculto se tornará manifesto. Os que caçoaram das coisas solenes ligadas com o juízo moderar-se-ão ao encontrar sua terrível realidade. Que texto importante! Ah, mas meu filho, né? Às vezes você pode pensar, né? E é o que a gente vive no grupo Jejum pelos Filhos. Meu filho está fora. Mas, meu querido, minha querida, se você ensinou isso, se você ensinou para seu filho, ele tem a liberdade de escolher. Nós, enquanto estamos aqui, nós precisamos orar, jejuar e clamar ao Senhor pelos filhos, para que o Espírito Santo, para que eles deixem o Espírito Santo entrar e agir. Porém, haverá um dia onde esses livros serão abertos lá no céu. E nós vamos poder ler sobre o que esses filhos, o que é o nosso vizinho, o que as pessoas que passou por você, o porquê que eles não estão lá nesse lugar lindo. E a nossa responsabilidade na orientação para criança, página 561, diz: os que têm desprezado a palavra de Deus defrontar-se-ão com o autor dos inspirados oráculos. Não nos podemos permitir. Que texto importante. Será que eu e você não temos negligenciado, desprezado as pessoas que estão passando ao nosso redor? Eu não estou falando só dos filhos. Você tem uma responsabilidade gigantesca pelo seu vizinho, pelas pessoas que trabalham com você, pelas pessoas que passam ao seu redor. A responsabilidade é grande. Não podemos desprezar a palavra de Deus. É o que o texto diz. Viver, continuando a leitura, viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que muito retardado, está agora próximo, mesmo às portas, e se apressa muito breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Naquele dia será o ímpio separado do justo, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Quando Deus pergunta onde estão os seus filhos, onde está seu vizinho, onde está a sua patroa, seu patrão, onde estão esses que passaram por você? Você acha que você está nesse serviço que você está e você está vivendo o que está vivendo e está sendo perseguido? Por quê? Se você está onde está, é porque Deus ainda tem algo a fazer com você onde você está. E você tem dado bom testemunho ou tem sido um reclamão? Para o seu colega de trabalho, enfim. Eu vou falar um sonho que eu tive, desde que eu perdi minha mãe quando eu era adolescente, eu não vi ela mais, eu não escutei a voz dela mais. E eu queria ouvir. Então eu pedi a Deus, Senhor, eu queria tanto pelo menos ouvir a voz da minha mãe. E eu sonhei com a volta de Jesus, sonhei que Deus estava lá no céu, as pessoas subindo, os túmulos abrindo, e minha mãe já estava viva, né, acordada. E ela foi nos túmulos dos meus irmãos e eu estava vendo a cena. E eu só vi minha mãe de costas. E ela falava com Deus e com o anjo. Abre esse aqui também, esse túmulo é do meu filho, esse é da minha filha, esse é do meu outro filho. E ela discutia isso e os túmulos não abriam. Gael.
e não abria. Eu não sei se eu tinha levantado, né, para poder subir. Eu espero que sim. Estou orando por isso e batalhando por isso, que eu não quero perder o céu. Fato é, minha mãe teve uma responsabilidade muito grande, assim como meu pai, que está aqui do meu lado, sobre a salvação de nós filhos. Gael! E aí, nós estamos aqui. Pode deixar, papai, pode deixar. E nós estamos aqui neste mundo, e aí passando, né, por essa situação. E lá no céu, em manuscrito 62, página 62, diz: Suponde que entrasseis no céu e nenhum de vossos filhos ali estivesse, como poderias dizer a Deus: Eis-me aqui com os filhos que tu me deste? Isaías 8:18. Os céus anotam a negligência dos pais. Ela está registrada nos livros dos céus. Irmãos, isso é forte. Que nós, eu e você, não sejamos essas pessoas que negligenciam os filhos. Queremos todos ir para o céu. E quando a gente vai para a Bíblia, rapidamente pontuei algumas pessoas. O pai Davi contra o filho Salomão. Quais foram os erros, né? Engravidou Batseba, deitou-se com ela, matou Urias, o bebê morreu, ele fez um censo que não deveria ser feito, Jesus falou com ele. E aí nós temos Salomão versus Roboão. Salomão, muitas mulheres, riquezas, e aí a gente tem Roboão. Conselhos errados dos seus amigos, negligenciou os anciãos da época. Muitas mulheres, riquezas, Roboão fez o que era mal. Que triste. Outros personagens, a gente tem a Ana de Samuel, que chorou no colo do Senhor e trouxe um servo valoroso. Foi tão bonito quando Deus me disse isso ontem. Lembre-se de Ana. E aí ele me lembrou também de Elias, que enfrentou o rei no deserto e veja que se transformou num servo tão maravilhoso que foi para o céu numa carruagem de fogo, e a gente entende que fogo é o Espírito Santo. Que maravilhoso! E ele enfrentou muitas coisas, né? Um deserto extenso, a alimentação feita só pelos corvos. Ele bebeu a água da fonte de Querite e ele foi cuidado dessa maneira. E aí eu gosto também de pensar em Daniel e os seus amigos, que foram tirados da sua família e se tornaram homens valorosos, e a história deles se perpetua. Hoje eu fiz um pequeno grupo com os bebês, eu sou professora do hall, e eu faço um pequeno grupo com eles online, são 10 minutinhos só para não cansar, e é tão bonitinho como eles ficam animados e participam, né, pai? Papai tá aqui rindo, porque foi muito bonitinho, papai participou, é rapidinho, e hoje falamos justamente de Daniel na cova dos leões, e aí eu trouxe os leões, e os meninos ficaram encantados. Será que eu e você vamos ser esses homens valorosos, essas mulheres valorosas, que quando precisar ser mandada por fogo, você vai? Será que você também, se precisar adorar a estátua, será que você vai para fogo em vez de adorar a estátua, ou você vai seguir os homens? Misericórdia. Eu repeti aí, Xanda. Nós vamos para o Salmo 119:90. Isso. Tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Recentemente eu preguei sobre a Eved, mãe de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou Ananias, Azarias e... Misael, Azarias e Ananias, que eram os nomes deles, né? E depois foi trocado. Eved foi uma mulher maravilhosa.
Uma próxima vez eu venho trazer sobre ela. Ela, se não fosse a interferência de Eved, a mãe desses filhos, não teríamos os filhos valorosos que entraram no fogo. E o próprio Jesus foi. Então, meu querido amigo, se você não contar agora para essa geração que você vai ser o que vai para esse fogo se precisar, a próxima geração não vai saber de Jesus. E vai negligenciar o Senhor. Quando a gente vai para a Bíblia, né? Nós temos a história de Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém e Sete. É uma geração. E aí eu vou ler rapidamente o que Patriarcas e Profetas, página 85 diz. De Enoque está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Eu fico pensando, eu tenho 40 e tenho um filho. Ele viveu aqui nessa terra 65 anos. Depois disso andou com 300 anos. Ele perseverou por mais 300 anos. E ele era tão especial que durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera a Deus e guardar os seus mandamentos. Fora da linhagem santa, dos preservadores da verdadeira fé, pais da semente prometida. Texto bonito. Ele era especial e você é diferença onde você está, é a diferença na sua família. Tem sido muito difícil testemunhar dentro de casa para meu marido, meu filho, ensinar todos os valores, viver isso. E ultimamente tenho chamado meu filho mais vezes durante o dia para orar comigo, aprendendo na sala do jejum e oração pelos filhos. Aprendi com vocês, meninas. O fato de trazer mais momentos. E hoje eu falo, Gael, eu preciso que a sua oração dure mais tempo. Você tem mais coisas para orar e agradecer. E aí eu fico pegando no pé dele quando ele agradece muito pouco. E, assim, nós precisamos testemunhar agora. Os vizinhos estão nos ouvindo. Você tem feito cultos para que seus vizinhos escutem? Dos lábios de Adão, seguindo a leitura, dos lábios de Adão aprendera ele a triste narrativa da queda e a história animadora da graça de Deus, conforme se vê na promessa, e confiou no Redentor vindouro. Mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levada a uma relação mais íntima com Deus, compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. Hoje, quando eu acordo, eu e Gael, a gente dá bom dia com alegria, a gente dá bom dia à Trindade. E nós temos o costume de pegar um pouquinho do sol e colocar dentro de nós, e a gente fala que é o Espírito Santo. Todos os dias a gente faz a gente lembra isso, Gael e eu. E antes de despedir do Gael, eu falo, Gael, viva! Aí ele grita, para a glória de Deus! Aprendi na sala 57. Precisamos ensinar, irmãos. Continuando a leitura, e já estamos finalizando, porque a pregação ela é rápida. Em Patriarcas e Profetas diz, e a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4:26. Os fiéis haviam antes adorado a Deus, mas como aumentassem os homens, a distinção entre duas classes se tornou mais assinalada. Havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus e por parte de uma, assim como de desdém e desobediência havia pela outra parte. Página 81 de Patriarcas e Profetas. Enquanto Enos 7 invocou o nome do Senhor, alguns adoraram junto.
duas classes surgiu, as que adoravam ao Senhor e as que faziam desdém e desobediência surgia no coração deles. Você é de qual classe, meu irmão? Nós temos aqui o penúltimo texto. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E eu posso colocar: instrua seu vizinho, instrua seu patrão, instrua o seu primo, sua prima, as pessoas que estão ao seu lado, para o caminho que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Por que que hoje a família está sendo tão bombardeada? Porque, infelizmente, compreendeu-se que ela é a base de tudo. E o inimigo, ele tinha uma família. Ele era amado. E ele perdeu essa oportunidade de ser amado, amparado. Ele perdeu o seu Pai, Jesus, o Espírito Santo. Ele perdeu tudo isso. E hoje o que ele mais quer é acabar com a minha e a sua família. O que ele mais quer é que nós sejamos briguentos para que os vizinhos não vejam Jesus em nós. Eu trouxe aqui, era um vídeo. Ó, passa a próxima imagem, por favor. Era um vídeo. Nós temos aqui a Dona Pata com seus patinhos. E ela está ensinando eles a nadar. Mesmo sabendo que debaixo tem jacarés, tem cobras. Ou talvez a piranha, né? Ela é carnívora. Eu e você estamos sendo ensinados nesse mar de hoje a lutar contra tudo que vem nos atingir. Quando eu trago aqui o ensinamento, a próxima imagem, por favor, Xanda. Quando eu trago aqui os insetos, olha que lindas as borboletas. As borboletas, quando elas vão pousar em um lugar, Deus criou a capacidade, no movimentar das asas, elas se posicionar e movimentar e pousar no lugar certo. Quando eu olho para as formigas, todas indo para o mesmo caminho, na penúltima vez, eu até trouxe um vídeo onde as formigas fizeram uma ponte em cima do rio para que continuasse o serviço. Olha, e elas aqui carregando um toco bem pesado. E é bonitinha a forma como elas se orientam. Elas deixam um rastro, um cheirinho no chão para que todas vá e sigam o mesmo caminho. E quando elas encontram muita comida, elas vai e vocês já repararam que elas encostam as anteninhas, as formigas uma na outra, e ela está falando: olha, no lugar que eu estava tinha muita comida, vamos lá, vai também junto. E aí um vai avisando para o outro. E aí eu tenho a passagem maravilhosa, que é Provérbios 6, de 6 a 11, porém eu vou ler só o versículo 6. Vai ter com a formiga preguiçoso. Observa o comportamento e aprende. Dá trabalho educar? Dá. Como sei, dá trabalho. Eu tenho um aqui de 6 anos. Espivitada, a Rafa também tem. E a gente entende muito bem. Mas se a gente não colocar no coração deles o amor a Jesus agora, não vai ser muito difícil lá na frente. É agora, o nosso tempo investido na família tem que ser agora. Não podemos perder tempo. Ah, mas meu filho já está velho. Então agora você vai orar, porque meu pai puxa minha orelha até hoje. Ele me ensina até hoje. Nós vamos ser pais enquanto nós estivermos aqui. Você vai ser filho, você vai ser um vizinho de alguém, você vai trabalhar com alguém. Então você precisa continuar e perseverar. Quando eu olho aqui para as abelhas, que é o próximo slide, nós temos aí
o bailar das asas. E a visão que as abelhas têm é toda repartida. Mas Deus, ele é generoso. Quando elas encontram pólen num lugar cheio de pólen, quando elas chegam lá, elas vão batendo as asinhas. Então, eles não prestam tanta atenção com os olhos, e sim fica prestando atenção no bailar das asas. E ali ela está avisando: meus amigos, eu não consigo carregar muito porque as minhas patinhas são pequenas, mas ali no lugar X, naquela região, e aí elas vão mostrando: vamos lá todas, porque lá tem pólen, para elas fazerem mais mel. Deus é muito maravilhoso. Gente, se os animais se comunicam, por que eu e você não podemos comunicar? Tudo que você faz hoje é comunicação. Olha aqui o próximo slide, que são de pássaros. Era um vídeo esse. Eu queria que vocês vissem. Mas se você nunca viu, eu espero que sim, né? Que eu amo ficar olhando para a natureza. Todos os dias, no cair da tarde, principalmente no pôr do sol de sexta para sábado, na região que eu passo, que é ali em frente ao Hospital Santa Casa, vem muitas pombas, muitos pássaros e araras. E como elas bailam todas indo para a mesma região, é a coisa mais linda de ver. Elas se comunicam e você também está comunicando. Porém, hoje nós estamos numa geração que está interessada no próximo assunto. Olha aí, passa para mim, por favor. Eu não ia trazer esse assunto, gente. Esses últimos slides foi o que Deus me deu agora de tarde. Bebê reborn, uma boneca de plástico. Hoje, a loucura tá tão grande que as pessoas estão interessadas em dividir a herança com a boneca. Eu vi hoje à tarde, eu não ia ver, mas Deus me mandou, a Eurides me mandar esse vídeo, ou a Tânia, eu acho que foi a Tânia, me mandar esse vídeo, e eu fui ver 10 minutinhos. 2 advogados falando do que eles estão passando. Vieram até eles e falaram: queremos repartir a guarda compartilhada da Bebê Reborn e por causa do conteúdo que foi feito no Instagram, tá gerando renda, nós temos que dividir também o dinheiro do que a Bebê Reborn tá trazendo. E aí, quando eu parei para pensar, eu disse: gente, tem muita gente interessada em Bebê Reborn. Essa é a geração que os nossos filhos estão crescendo. Bonecas de plástico tendo mais valor que as pessoas. Nós temos crianças querendo serem adotadas. Enquanto hoje nós estamos aí interessados em bonecas. Misericórdia. E aí o próximo assunto eu vou falar muito rápido, porque esse é terrível. Homens robôs que parecem mais humanos do que robôs. Que terrível, irmãos e irmãs. Que terrível. Qual é a geração que você quer agora? Olha só essa família aí, linda. Era um vídeo que eu queria mostrar, mas não vai ser possível. Pode passar, Xanda. A família reunindo e todos vindo para tirar uma foto. E aqui mostra a geração da tataravó, da avó, da bisavó, até o netinho, bisnetinho, todos juntos. E a sua família vai ser essa família unida? Pode passar, por favor. Se Deus quiser. Se Deus quiser, pode passar. E aí nós temos uma pessoa abrindo a Bíblia. Você, pode passar a próxima, por favor. Você é aquele que abre mais a Bíblia e fala com Deus? O seu filho te vê mais ajoelhada? Pode passar a próxima imagem. Por causa do grupo de jejum e oração que eu aprendi, meu filho me vê mais vezes orando. E quando eu coloco ele para dormir, que desafio. Porque ele quer vir para também ficar comigo mais um pouco, já que a gente chega muito tarde, né? E ele
quer lá sentar do meu lado, quer estudar a Bíblia comigo, e eu quero colocar ele para dormir, para eu ter a privacidade de ter o meu momento. Mas é algo gostoso que a gente passa. Os 2 últimos textos, eu vou pedir para a Xanda não colocar o último. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Não coloca o último, tá, Xanda? Por favor, deixa só o penúltimo. As orações das mães em orientação para criança, deixa só nesse, por favor. As orações das mães cristãs não são desatendidas pelo Pai de todos, que enviou seu Filho à terra para resgatar um povo para si mesmo. Ele não se desviará de nossas petições, deixando a vós e aos vossos como brinquedos de Satanás. No grande dia do conflito final, é vossa parte trabalhar com simplicidade e fidelidade, e Deus estabelecerá a obra de vossas mãos. Olha que promessa preciosa para nós hoje. Deus não vai deixar que nossos filhos, que nossa família, que o nosso emprego, que as pessoas que estão conosco fiquem como bonecos, marionetes na mão de Satanás. Ele vai trazer a obra. Para isso, você precisa crer na promessa. E em Deuteronômio 7, de 9 a 15, eu vou me deter mais no verso 9. Deuteronômio 7, 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que amam e guardam os seus mandamentos. No versículo 11, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos de hoje que te mando fazer. Versículo 12, será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor Deus te guardará o conserto. Ele repete, olha, eu vou guardar o conserto e a beneficência que jurou teus pais. Creia, firma nessa promessa. Versículo 14. Bendito serás mais do que todos os povos. Aleluia. E o versículo 15. O Senhor te desviará, viu, Rafa? Toda enfermidade sobre ti. Não porá nenhum más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que aborrecem. Vamos confiar na promessa, porque ele quer cumprir os propósitos que ele tem para mim e para você. Você está querendo? Se você está querendo viver isso, eu quero convidar vocês a prestar atenção aqui na mensagem da música que eu vou cantar agora. Isso. Só um minuto. Maravilhoso, ele é tão grandioso, seu amor, amor tão puro, libertador, incomparável, ele é inexplicável, esse amor, amor que vida traz e traz a paz. Eterno amor, imenso amor, amor que a vida deu por mim. Eterno amor, perfeito amor, amor que a vida deu por mim.
amor sem fim. Jamais entenderei esse amor que pode transformar corações, amor que cura o pecador. Deixou seu trono e morreu para me conceder a salvação por sua graça. Sou livre, enfim, eterno amor, perfeito amor, tão grande é o amor de Deus por mim. Eterno amor, imenso amor, amor que a vida deu por mim, amor sem fim, amor sem fim. Se você quer fazer o concerto com Deus, para que Ele faça a grande obra, coloca sua mão aí, coloque-se de pé, faça esse concerto agora enquanto eu vou orar, tá bom? Deus poderoso, maravilhoso, majestoso, Tu és tremendo. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos hoje, Senhor, que o Senhor quer cumprir o concerto de geração em geração, até 1000 gerações. Cumpra, Senhor, teu querer em nós, mas para isso nós precisamos querer, Senhor. Nós precisamos cumprir o que o Senhor colocou. O Senhor colocou os 10 mandamentos para nós, Senhor, que possamos cumprir. Esse é o selo verdadeiro, aqueles que guardam os seus mandamentos e que é testemunha. Senhor, faça com que cada um de nós seja uma testemunha viva. Que não venhamos desistir, Senhor, de te buscar e de endireitar o caminho dos nossos filhos. Tu és eterno, soberano, digno de honra, de glória e de poder. E é por isso, Senhor, que nós estamos nessa noite, colocando os nossos corações no teu altar. Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito na cruz. E por essa mensagem ter sido traga a mim, Senhor. Eu estava precisando dela. Que vá de encontro às nossas necessidades, Senhor. Queremos levar a nossa família e falar: eis aqui a nossa família que o Senhor nos deu. Eis aqui o patrão que o Senhor me colocou. Eis aqui os colegas de trabalho. Senhor, ajude-nos a sermos de verdade testemunhas fiéis a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor infinito na cruz. Em nome de Jesus, nós nos colocamos de pé, Senhor. Porque cremos, Senhor, que queremos não olhar para o chão, olhar para a eternidade. Porque esse é o olhar que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem um olhar de eternidade. Louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.